gotas de café com Braquiara. Em café, o Arnaldo estava falando lá do Cicobi, né? Vocês são do Cicobi? Domingo também eu fiz 39 anos de café. Já estou preparando o time para tirar o time de campo. O pessoal me pediu para falar sobre manejo de poda, né? E aí eu vou falar sobre duas coisas aí, porque uma coisa está diretamente envolvida com a outra, que é a poda e espaçamento, tá certo? Então nós vamos discorrer um pouquinho aqui, aí no final a gente tira, se der tempo, umas perguntas aí, se não der para no finalzinho, a gente depois anota e quando acabar o evento nós vamos aqui tirar umas dúvidas ali no quadro. Pode ser? Isso aqui é um retrato do que era a nossa cafeicultura lá nos anos 80, né? Era uma cafeicultura totalmente extrativista. Ou seja, o plantio de café com não peço perdão que aquelas fotos não está bem nítida, né? Era bem extrativista. Se plantava, na verdade não se fazia manejo nenhum, não se cuidava da lavoura, só ia para fazer a colheita, né? E nossa produção era muito baixa. Alguém tem uma ideia aí, dos anos 70, qual era a produtividade do café no Espírito Santo? Você sabe, cara? Conhecer muito teu pai. Tá vendo? Quem sabe aí? Quem chuta? 10, 15 sacos por hectare. 15 sacos por hectare. 12 a 17 sacas, né? Aí em Capé lança a primeira variedade de café com 40 sacos por hectare. Foi. Mas é isso, tá certo? Eu trouxe essa pirâmide aqui, pessoal. Essa pirâmide, ela fala da tecnologia. Quais os níveis tecnológicos que você é produtor? Sim. Qual o espaçamento que você mais usa lá? Os mais antigos ou hoje também? Sim. Com irrigação localizada? Sim. Gotejamento, mix spray? Sim. Então, essa pirâmide era 80 sacas. Eu venho aqui, se eu errar, cada vez que eu erro um determinado ponto desse aqui, eu já não produzo 80, já é 70. Aí eu errei mais, o erro é maior, a produção é menor. Errei muito, não dá 80, dá 50. Errei mais ainda, deu 40. Tem o fator climático que a gente não tem como mexer, né? Esse não tem como mexer, tá certo? Mas essas coisas aqui a gente mexe, especialmente a poda. Só a poda representa em torno de 30% da sua produção. Época de podar, né? Podou bem feito, desbrotou ou não, só isso pode interferir em 30% da sua lavoura. Aí é muito comum também, então, isso não é só no campo não, todo lugar está complicado. Então, devido à questão especialmente da mão de obra e especialmente depois da Covid, tá certo? Se está ajustando muita coisa no Espírito Santo, na área de café. Pensando em espaçamento, eu estou na região plana, tá? Vou aqui, ó, Linhares, ou eu estou aqui em Itaguaçu, grande parte da região de Morro. Você acha que o espaçamento vai ser o mesmo, cara? Pode ser o mesmo? Não pode ser. Eu tenho que pensar muito hoje na questão da mecanização. Qual o tipo de máquina que eu consigo entrar? O que eu posso fazer para diminuir a questão da mão de obra? Né? Eu tenho que reduzir a mão de obra, eu tenho que otimizar. Se eu tenho o trabalhador, que está difícil de manter, se eu tenho ele, eu tenho que otimizar ele o máximo nessa propriedade. E o que eu tenho que oferecer na propriedade? Um subsídio para que eu possa otimizar essa mão de obra. Com técnicas que a gente vai passar para vocês também. Então, se eu estou na região plana, possivelmente o espaçamento vai ser 1. Se eu estou na região do morro, possivelmente o espaçamento vai ser outro. Tá certo? Outra situação. Eu vou trazer café solteiro. Sei que o pessoal gosta de plantar banana aqui, de mamão, né? É menos, mais mamão e banana e outras culturas. Vai ser consociado, tá certo? A pergunta, se for consociado, muda tudo também, tá certo? Ah, eu vou fazer a minha colheita. Como que eu estou pensando na minha colheita? É na mão, na peneira, na lona ou é
numa semi-mecanizada que é a batedeira, aquela máquina de bater, tá certo? Ou é uma máquina de colher café, tá certo? Eu tenho que pensar nisso. Por quê? Questão especialmente da mão de obra. Se eu estou no morro, a maneira, o espaçamento pode ser de uma forma. Se eu estou nessa máquina de lona, eu tenho que pensar que a lona, com menos de 2,80, essa lona não trabalha ali dentro. Então, olha, já deu o limite mínimo para você trabalhar com lona para aquela máquina de bater. 2,80 é o limite mínimo para ela. Estou com uma máquina lá na região de Pinheiros, que é aquela automotriz. A máquina, ela 3 metros, está apertado para ela, tá certo? Então o pessoal está fazendo hoje lá, quem estava já plantando café pensando na mecanização, no mínimo 3,20. Então muda todo o aspecto. Mas aí com licença, porque seria com duas hastes, uma... Eu chego lá, tá? Então, a questão da máquina, eu tenho que me adaptar agora ao espaçamento para onde que eu quero fazer, tá certo? Pode ser, Carlos? Mais na frente eu... Outra situação, eu estou no morro aqui, olha, nessa região aqui. O que eu tenho que pensar? Eu tive há 40 dias atrás, isso aqui são fotos que eu tirei lá na região de Varginha, Minas Gerais, na divisa de São Paulo lá, tá certo? Perto de Olambra, né? Quem conhece, digamos que eu teria que ter 10 litros por planta. Então tem que ter 5 litros aqui e 5 aqui. Se eu tivesse 3 galhos, seria 3 litros aqui, 3 aqui, que daria a mesma coisa. Isso é efeito de compensação, ou seja, a planta em si, ela distribui a produção. Se eu fosse jogar em 2, eu ia jogar 5 litros por planta. Como eu tenho que jogar em 3, eu vou jogar 3 litros e um pouquinho por cada galho. A produção vai ser a mesma, tá certo? Então, já te respondendo ali, esse experimento aqui me diz exatamente isso aqui, ó. Me diz exatamente isso aqui, ó. 2 galhos, 3 galhos, 4 galhos, 5 galhos, 6 galhos. Com 50 centímetros. Passando para o outro aqui, ó. 75. 2 galhos, 3 galhos, 4 galhos, 5 galhos, 6 galhos. Com 75. O que ele está querendo me dizer aqui, ó. Tá vendo que a produção é a mesma? Aqui, ó. Aqui deu uma diferençazinha, mas olha. Basicamente é a mesma. Isso é efeito de compensação. Então, se produzir com 2 galhos ou 3 galhos, Então está referindo mais a questão da mecanização. da mecanização. Se eu errei na nutrição, eu não chego a 4. Já com 3 já tem que trocar. Então isso tudo está relacionado. Se eu fiz uma alta produtividade, errei um pouquinho, porque quem faz alta produtividade, eu chamo alta produtividade acima de 100 sacas, 120 sacas, tá certo? Se eu tenho uma alta produtividade de 120 sacas, qualquer erro pequeno que eu tenho, a planta sofre muito mais. Então um erro me faz com que eu já interceda nessa planta, com terceira colheita eu tenho que fazer a renovação, tá certo? Então fiz a renovação, fiz o plantio, 3 galhos, na primeira colheita, né, faço a limpeza, segunda, terceira, quarta. Quando é que eu vou trocar? Vai depender muito do fator de desenvolvimento da folha. Se tem muita folha bem desenvolvida, não precisa renovar, pode deixar mais um ano, tá certo? O start de eu renovar o galho é se está com pouca folha. A folha está doente, a lavoura está fraca, ela já me dá o start de troca. E aí tem a questão da troca. Eu gosto muito, eu acho que não vão ter muito problema, Carlos, com manejo de plantas, especialmente na colheita americana. Vou falar para você por quê. O conilon ainda até a gente descobrir. Eu prefiro 3 a 2 galhos por planta. E vou falar por quê também. Se eu tenho 2 galhos, poda de renovação. Cada galho desse aqui representa 50%. Concorda? Ó, uma planta aqui 100%. Para mim renovar, eu tenho que deixar um galho e cortar um. Confere? Na renovação. Tá? Isso aqui, se eu tirei aqui, eu tenho 50% de sombra ou entrada de luz. Confere? É diferente se eu tenho 3 e aqui basicamente eu tenho 66% de entrada de luz.
E aí eu vou falar um negócio aqui que é fato para vocês. Produzir em lavoura nova, 60 sacas hoje, até a quarta colheita, 80 sacas, é ó, fácil. Melzinho no chupeta. Quem não estiver fazendo é porque está muito ruim. Porque tecnologia tem. Tem de muda, tem de adubo, tem de espaçamento, tem de irrigação, fitossanitário, tem. Difícil é você chegar aqui e botar 3 brotinhos agora, 2, e produzir o mesmo 80. Isso aí é igual a história do zap-zap. Não é para amador. Tá certo? E se você fizer broto estiolado, cara, aí que você tomou na cabeça mesmo. E aí, se eu tenho 2 para 3, aqui eu tenho a chance muito maior de fazer broto com boa renovação. Tá certo? E na colheita mecânica, eu não sei como vai fazer. O escalonamento vai dar certo? É uma pergunta. Não sei. Se não der, vai ter que fazer recepa. E a quantidade de planta que vai morrer? Então, nós estamos conversando lá justamente isso. As plantas eretas Né? na mecanização elas saem melhor na colheita. Né? Então, assim, mas na colheita tudo bem, nós não chegamos aí. Isso, nós só na colheita. Nós estamos falando só de colheita, não estamos falando de renovação, não estamos falando de... Vai mudar tudo, ó, fitossanitário, vai mudar todo o manejo para a gente que vai fazer colheita. Então tem que ficar atento aí, tá certo? Então muda muita coisa. Para tirar o ramo plagiotrópico, né? 70%, né? do tempo, tá certo? E na renovação, olha, se eu tenho 2, eu tenho aquele 50%. Se eu tenho 3, eu tenho 66% de entrada de luz, que facilita muito. O objetivo, na verdade, é produzir, olha, isso aqui é planta renovada, tá certo? É você ter uma copa como se eu tivesse uma planta nova, de novo. Porque você fazer broto estiolado, pessoal, broto estiolado, a produção é menor, a vida útil desse broto é menor, tá certo? Então é isso. Pessoal, tem mais algumas coisinhas, mas a moça já me falou que acabou. E eu vou deixar para vocês para pergunta, alguma dúvida aí, o restinho que tempo que